Uma dúvida muito comum de quem está começando na aerografia é entender o ponto certo de diluição da tinta e saber o quanto de diluente é preciso para conseguir chegar no ponto ideal dessa tinta para utilizar no aerógrafo. Essa é uma dúvida muito frequente e eu quero te ajudar a entender um pouco mais de como você faz para diluir sua tinta utilizando um parâmetro aqui de 3 regrinhas básicas para você acertar o ponto de diluição, mesmo que seja usando uma tinta à base de água ou uma tinta à base de solvente. Acompanhe esse vídeo até o final para você entender todos os detalhes de como acertar a diluição da sua tinta. É muito importante que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo, assim você vai ser notificado sempre quando eu liberar um novo vídeo aqui no canal e assim você vai conseguir evoluir as suas técnicas, as suas habilidades na aerografia de forma profissional, pois nas próximas aulas nós vamos conhecer um pouco mais sobre os aerógrafos, compressores, vamos entender sobre técnicas específicas para você pintar tênis, capacetes, peças de moto, enfim, uma variedade de formas, de técnicas para você aplicar no seu dia a dia aí e conseguir fazer seus desenhos e pinturas com nível de qualidade profissional. Então, se você não quer perder essas técnicas, se inscreve no canal clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo. E se você gostar dessas dicas que eu vou te apresentar aqui hoje, é muito importante que você deixe o like embaixo do vídeo, assim você ajuda o nosso canal a propagar mais essa mensagem para outras pessoas que estão com dificuldades em aprender a aerografia com qualidade e de forma bem simples e prática. Para você fazer a diluição da sua tinta, é muito importante que você saiba que as tintas à base de solvente, ela tende a ter uma diluição muito mais agressiva do que as tintas à base de água. Tintas à base de água, ela não aceita muito a diluição e faz com que a pigmentação da tinta se perca de acordo com a adição do diluente. Então, sabendo dessa diferença, você vai conseguir entender um pouco mais de como diluir sua tinta, seguindo a regra que eu vou te explicar aqui agora. Primeiro ponto é que você tem que entender que as tintas têm viscosidades diferentes e também tem uma cobertura diferente. E isso vai impactar muito no fluxo dessa tinta ao utilizar no aerógrafo, devido à passagem ser muito mais estreita e isso vai fazer com que, se a sua tinta estiver muito viscosa, ela não vai passar corretamente e vai acabar entupindo o seu equipamento. E para isso não acontecer, você precisa fazer uma diluição parcial, que significa que você não vai diluir sua tinta 100%. Então, primeira coisa de tudo é você acertar a viscosidade da tinta. A viscosidade está relacionado à densidade da tinta, que é o quanto ela escorre no fluxo ali no bico do seu aerógrafo. E isso é um ponto chave tanto para você que usa tinta à base de água ou tinta à base de solvente. Vamos nos concentrar primeiro nas tintas à base de solvente, que são tintas mais fáceis de preparar para utilizar no aerógrafo. Tintas à base de solvente, elas têm uma pigmentação muito mais intensa e você utilizando ali um diluente como o Thinner PU ou algum diluente específico dessa tinta, você vai conseguir preparar ela facilmente. O primeiro ponto que eu sempre falo para um iniciante que está preparando a primeira vez as suas tintas é pegar um recipiente. Aí, se você utilizar uma tinta que precisa ser diluída com Thinner PU, você vai pegar um recipiente que tenha resistência a esse Thinner, pois senão ela vai se dissolver e vai contaminar sua tinta, trazendo problemas maiores. Então, para isso não acontecer, pega um recipiente que tenha resistência ao solvente, assim a preparação da tinta vai ser muito mais tranquila. Depois você vai adicionando pequenas quantidades de diluente. Não existe um padrão, um parâmetro, justamente porque, de acordo com o tipo de efeito ou o processo de pintura que você precisa fazer, a diluição da sua tinta vai tender a mudar. Então, vai adicionando aos pouquinhos, vai mexendo na sua tinta, para assim você conseguir chegar numa consistência aonde, quando você encostar uma colher, alguma coisa na sua tinta, ela tem que escorrer rapidamente, ela não pode escorrer lentamente. Algumas tintas, como tinta poliéster, ela já vem com uma preparação de fábrica e essa preparação tem uma diluição de 30%. Então você já não vai precisar diluir tanto, principalmente cores mais claras, pois elas já têm um pigmento um pouquinho menos resistente e a própria preparação da fábrica que vem ali na lata, ela já tem uma viscosidade mais maleável. As tintas Duco e as tintas PU
fio são muito mais intensas, muito mais grossas, e aí você vai precisar adicionar um pouco mais de diluente do que o normal. E aí, conforme você vai mexendo, vai escorrendo a tinta, você vai encontrar um padrão e com esse padrão você vai conseguir replicar no seu equipamento. Então, você adiciona pequenas quantidades de tinta. Geralmente, para tintas poliéster, eu estava usando umas 70 ml de tinta e uns 30 ml de diluente. Aí eu já conseguiria um padrão mais ou menos ali meio termo. A tinta não estaria 100% ainda, mas eu teria uma margem para adicionar no aerógrafo o diluente e assim aumentar essa flexibilidade da tinta. Esse padrão de viscosidade você vai ter que praticar para conseguir observar as diferenças entre cada tinta que você pode utilizar no aerógrafo. As tintas à base de água você já não vai conseguir fazer com que a sua tinta escorra na superfície da colher ou do recipiente que você esteja mexendo como a tinta à base de solvente. Então, o que você tem que fazer nessa situação? Você vai ter que aumentar a pressão do seu compressor e também usar um bico maior no seu aerógrafo. Então, se você vem trabalhando com 0.2, para tintas à base de água você tem que usar um 0.3 ou 0.5. A performance vai ser a mesma e a precisão vai ser também a mesma, mesmo usando um tamanho de bico maior, e isso vai ser devido à densidade da tinta que você está usando no seu equipamento. Então, para você acertar a diluição, primeiro de tudo, pega um recipiente, adiciona a sua tinta, uma quantidade considerável que você veja ali que vai ser necessário, e vai adicionando pequenas quantidades de diluente e vai mexendo. Quando você vê que você está com uma consistência mais próxima do leite, que é uma tinta mais maleável, você mexe sem ter a necessidade de aplicar força, aí você já tem um padrão, uma base da sua tinta, e aí você pode pegar uma pequena quantidade dessa tinta e testar no seu aerógrafo. Se a sua tinta não começar a sair, não sair de primeira, quer dizer que a sua tinta ela tá um pouco grossa além do normal. Geralmente a viscosidade, você acertando ela já começa a fluir legal no seu aerógrafo, porém com certa resistência, que é o fluxo da tinta. O fluxo da tinta é a mistura do ar com a tinta. Então, sempre no bico do aerógrafo vai sair o ar e vai sair também a tinta, porque a tinta ela vai ser pulverizada na superfície. E se a sua tinta tiver com resistência para escorrer na agulha do seu aerógrafo, você vai escutar um som de chiado de televisão bem intenso, e isso quer dizer que a sua tinta está grossa e precisa de uma diluição um pouco mais do que o normal. Para você entender essa diferença, é só você soltar o ar do seu aerógrafo sem soltar a tinta. Você vai treinar o seu ouvido para entender quando você começar a soltar a tinta, você vai ver que esse chiado de televisão ele vai ser amplificado, e essa amplificação, de acordo com a diluição da sua tinta, ela vai ser ou mais alta ou mais baixa, e isso vai fazer com que você acerte a diluição somente ouvindo o som que está saindo no bico do seu aerógrafo. E por último, o mais importante de todos é você acertar a cobertura. Não adianta nada você diluir bastante a sua tinta e se a sua tinta ela não tiver uma cobertura razoavelmente boa para você conseguir fazer os seus trabalhos com facilidade e profissionalismo. Tintas à base de água são mais difíceis de você acertar a diluição devido a ela perder a cobertura. Então, por isso que eu mencionei no começo que quando você for diluir uma tinta à base de água, você tem que aumentar a pressão no seu compressor. Assim você tende a diluir menos a quantidade da sua tinta para conseguir ter a cobertura e uma flexibilidade boa na hora de aplicar sua tinta na superfície. As tintas à base de solvente, você já não precisa aumentar tanta pressão assim. Você pode usar uma pressão de até 25 psi, tintas à base de água, 28, 30 psi, para facilitar na hora de você fazer a aplicação na superfície. Assim você acerta o padrão ali no começo, misturando a sua tinta, deixando ela uniforme, e depois você vem testando no seu aerógrafo e entendendo a flexibilidade e a cobertura. Para você saber se a cobertura está boa, você vai ter que passar o seu aerógrafo na superfície 2 vezes, cada camada uma sobre a outra. Assim você vai perceber se na primeira você já tem uma camada de cobertura muito boa, se não você passa a segunda vez, se essa segunda vez cobrir 100%, aí sim você já tem uma diluição boa e também uma cobertura boa, que é ideal para você realizar os seus desenhos e pinturas
camadas utilizando essa tinta. Tintas à base de água, a cobertura geralmente ela se perde um pouco devido ser uma tinta de pigmentos naturais, e isso faz com que a cobertura não seja 100%, principalmente nas cores claras. Então ali você vai ter que secar a sua tinta e depois passar uma outra camada, secar a sua tinta, passar outra camada, e isso até a sua tinta cobrir. Então, mesmo que você dilua pouco a sua tinta, você vai ter que aplicar múltiplas camadas utilizando uma tinta à base de água. Tintas à base de solvente, a única vantagem é essa: você não precisa de múltiplas camadas para poder cobrir ali, dependendo do trabalho que você esteja fazendo, utilizando várias camadas e secando essas camadas. Então, para você cobrir, apenas 2 ou 3 camadas é o suficiente utilizando tintas à base de solvente. Agora sim, você aprendeu aqui o método que eu utilizo para diluir as tintas que eu uso no meu aerógrafo, e com esse método de você entender a flexibilidade da tinta, que é a viscosidade, você entender a cobertura e também o fluxo dessa tinta no seu aerógrafo, você, com essa combinação desses 3 elementos, você vai conseguir acertar a diluição da sua tinta muito mais facilmente. É claro que tem pontos específicos na hora de você utilizar ali no seu equipamento para diluir a sua tinta. Cada tinta vai ter uma variação de flexibilidade ou viscosidade. Cada tinta vai ter uma forma diferente de diluir, que é o seu componente de diluição, e isso vai impactar também na hora de você preparar a sua tinta. É por isso que quando muitos artistas recomendam que você deixe a sua tinta um pouco mais próxima da consistência do leite, isso vai variar de tinta para tinta, e também não ter uma medição exata para você preparar e diluir sua tinta. Algumas tintas para customização de tênis, você encontra ali uma recomendação base do fabricante para você preparar, porém essa recomendação pode variar de trabalho para trabalho, de desenho para desenho, efeito para efeito. Tudo isso impacta na hora de você preparar sua tinta, e ele influencia também no resultado na hora que você está realizando sua pintura. Agora sim, se você tiver alguma dúvida em relação à preparação das suas tintas, me deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe o like, assim mais pessoas vão entender e vai conseguir aprender como preparar suas tintas para usar no aerógrafo sem dificuldades. Nesse vídeo eu expliquei o método que eu uso, espero que esse método possa te ajudar a preparar suas tintas para usar no aerógrafo sem complicação e de forma prática, e que permita você fazer seus desenhos, suas pinturas com nível de qualidade profissional. Nesse vídeo vamos ficando por aqui,